Ele enrola um pouco para responder, mas depois diz que o condado Shaquin apoia a Alteza, o primeiro príncipe Gale-Roche Lacleville Krakov. O príncipe, por sua vez, exibe um sorriso de satisfação estranho. Mas interrompendo o breve momento de satisfação do príncipe, Russell diz que precisa fazer um pedido um tanto ousado. Meio desconfiado, Gale pergunta qual é o pedido. A cena muda para 3 dias atrás, em que durante conversa, Calix diz que o príncipe Gale provavelmente irá pedir o apoio deles, e eles vão apoiar. Principalmente porque eles já não podem apoiar Ciel, o quinto príncipe. Russell diz entender o porquê. O problema do príncipe Ciel é o Marquês Antônio, que é padrasto e guardião dele. Eles vão ter que apoiar o primeiro príncipe, nisso eles não têm escolhas. Mas mesmo apoiando o primeiro príncipe, não irão ganhar muito em troca. Então, ao declararem o apoio ao primeiro príncipe, Russell deve se certificar de tomar uma posição firme, o que faz Russell perguntar qual é a exigência específica do Calix. O protagonista diz para Russell solicitar uma isenção total do imposto de trânsito para as guildas reais operando no território Shaquin. Isso deixa o velho um pouco confuso, que lembra o jovem de que não restou nenhuma guilda mercantil real no condado. É claro que Calix sabe disso. Ele foi informado que elas foram dissolvidas devido a dificuldades financeiras, mas ele não podem simplesmente deixá-las inoperantes para sempre. Russell destaca que, já que o país está dividido em 2 facções, mesmo que seja o primeiro príncipe, sua influência não irá se estender para a facção do quinto príncipe. Calix já considerou isso e tem certeza que mesmo que a isenção se aplique apenas dentro das regiões sob a influência do primeiro príncipe, isso já seria suficiente. E quanto à quantidade, se limitarem a isenção a 1000 artefatos mágicos por ano, Gale vai concordar sem muita hesitação. Russell diz que ainda é pouco, além de que mesmo sem o imposto de trânsito, cada território ainda tem que pagar os impostos alfandegários, separados, o que torna a operação toda não muito eficaz. Calix diz com confiança que vão seguir com isso mesmo assim. E Russell concorda sem problemas, já supondo que esse jovem mestre excêntrico deve ter algum plano pouco convencional em mente. O velho é despertado de seus pensamentos quando Gale lhe chama a atenção e diz que Russell pode pedir o que quiser que esteja ao alcance do príncipe. Com um sorriso, o veterano já sacou que tudo está seguindo como Calix havia previsto. A cena muda para o dia seguinte, em que o Calix e seus soldados ainda estão seguindo para o destino a cavalo. Falta cerca de 1 hora para chegarem a Pozinev, mas o protagonista já está cansado e dolorido, reclamando disso sem parar. E seu cavaleiro joga na cara dele que o nobre não estaria cansado se praticasse mais equitação, mas o jovem não quer ser culpado por isso. O soldado, sem entender, pergunta quem deve culpar então, o que irrita Calix. Mas o cavaleiro não se importa, já que Calix é jovem, e jovens são mais emotivos. Alheio a isso, o protagonista só quer bater no dono original daquele corpo por não ter se cuidado adequadamente. O cavaleiro pergunta por que estão indo a Poziniel, sendo que eles originalmente estavam indo para a capital. A resposta de Calix é curta. Estão fazendo esse desvio para evitarem se encontrar com o príncipe. Quando o soldado pergunta por que o Calix tem tanto medo do primeiro príncipe, Calix perde de vez a paciência. O jovem se vira para o valeiro e pergunta aos berros se as pessoas evitam de pisar na merda por medo ou por ser inconveniente. Quieto e um pouco assustado com o surto, o cavaleiro diz que é exagero comparar o príncipe com um coco e pergunta se realmente não estão fugindo. Calix diz que originalmente eles iriam parar em Poziniel quando estivessem voltando da capital, mas ele decidiu passar lá primeiro. Então é claro que eles não estão fugindo. Em pensamentos, o cavaleiro diz que Calix poderia só ter negado normalmente, mas resolveu se exaltar. Embora fosse uma reação exagerada, é bastante adorável. O protagonista não gosta de ser tratado como criança. Precisava alcançar a 4ª classe, mas se depender dos treinos de Russell, ele vai demorar quase uma eternidade. Ele precisava de atalho para adquirir poder. Essa era a verdadeira razão para estarem indo Poziniel. Se conseguirem limpar a masmorra que está nos arredores de Poziniel, ele irá obter uma habilidade nível S. Masmorra com boas recompensas como aquela são muitas raras. E mesmo que existam, com o corpo fraco dele, limpar a masmorra exigiria formar uma equipe de expedição.
Mas se fizessem isso, os nobres do território em que estivesse a masmorra não ficariam quietos. No entanto, em Pozinel as coisas são diferentes. Pozinel é uma cidade livre, então não há nobres intrometidos para atrapalhar, e é fácil contratar mercenários para a expedição, tornando-a perfeita para formar uma equipe de expedição. Eles estavam quase lá. Pouco tempo depois, eles chegam na cidade livre de Pozinel. Entrando na fila para entrar na cidade, Calix estava cansado, mas aliviado por terem chegado. Mais tarde, após assinarem o registro de entrada, eles foram para uma pousada e deixaram os cavalos descansarem nos estábulos. Calix reúne todos. Após elogiar o bom trabalho, ele diz que vão ter uma pausa antes de seguirem com a viagem e pergunta com um sorrisinho se alguém sabe de um bom lugar para descansarem e se divertirem, o que anima os soldados na hora. Kraus é o único sensato em dizer que isso não parece uma boa ideia, mas todos ignoram e seguem com a ideia de irem se divertir. Eles passam por ruas movimentadas, com comidas e bebidas por todos os lados. Um dos cavaleiros gostaria que também tivessem coisas assim no território dos Shakens. Então, alguém nos interrompe. Eles todos olham para aquele que lhes chamam a atenção. O garoto diz que eles são bem-vindos a entrarem. Puxando Kraus, o menino diz que se eles querem beber, ali é o melhor lugar da cidade. Embora seja um convite inesperado e um tanto estranho, Calix nem hesita em ir. O lugar está realmente movimentado. Quase todos estão bebendo, exceto Kraus e Calix. Kraus não está bebendo porque tem que garantir a segurança de Calix. Jovem loiro, por sua vez, não está bebendo porque ele não entrou ali com esse objetivo. Ao notar o garoto de antes, Calix o chama e vai diretamente até ele, que parece meio surpreendido ao ser chamado. O protagonista havia avistado aquela pessoa de longe e acenou para ela, mostrando que queria conversar mais de perto. Perguntou se existia um local mais calmo para a conversa. Até mesmo outra loja poderia servir. Ele sabia que a pessoa não poderia simplesmente levar os clientes daquela loja para outro local, pois isso poderia gerar problemas. No entanto, o protagonista foi esperto. Disse que seus soldados continuariam bebendo e se divertindo à vontade naquele local. Com isso, o jovem percebeu que a mesa estava farta, repleta de comidas diversas e bebidas caras. Se a situação fosse conduzida do jeito que ele havia sugerido, não haveria problema em se deslocarem para outro local, ainda mais porque, sendo esperto, o protagonista mostrou àquela pessoa que ela estava sendo valorizada. Ele jogou uma moeda de ouro para cima e disse que daria uma gorjeta generosa caso ela resolvesse ajudá-lo. Era exatamente aquilo que ele planejava. A isca havia sido lançada e o peixe estava prestes a ser fisgado. Ele sabia que aquela pessoa jamais ficaria quieta após ver o ouro diante de seus olhos. Assim que pegou a moeda, seus olhos brilharam ainda mais e as bochechas dela ficaram avermelhadas de tanta alegria. O protagonista pediu que ela o seguisse, prometendo mostrar um lugar interessante, mas ela deveria garantir que os soldados permanecessem ali, bebendo e se divertindo. Ele disse que levaria apenas uma pessoa com ele, e foi nesse momento que chamou Kraut. Afinal, aquele soldado era o único que se recusara a beber, queria permanecer sóbrio para, se fosse necessário, proteger a vida do jovem mestre. A pessoa concordou em levar os dois ao lugar prometido, e após algum tempo apontou a afinação. Andaram seguindo as instruções dela. O capitão dos cavaleiros observava a forma como a pessoa caminhava, assim como o jovem mestre, e ambos permaneciam em silêncio. Após um tempo, o protagonista resolveu perguntar se ela morava há muito tempo naquele vilarejo. Ela respondeu que vivia ali há 10 anos. É claro que ele não perderia a chance de provocá-la, e disse que ela nem parecia ser local, questionando como poderia estar ali há tanto tempo. Ela ficou chateada e respondeu que tinha apenas 14 anos. Até aquele momento, Kraut acreditava que aquela pessoa fosse um menino, apesar de fofo. No entanto, também percebeu que o jovem mestre já sabia, pelo modo como se referia a ela, que ela era uma menina. Em seguida, o protagonista quis saber quem eram as pessoas mais poderosas daquele local. Ela contou que o lutador mais forte era, diziam, Omar, o líder do grupo de mercenários Escudo de Aço. Ressaltou, porém, que aquilo eram apenas rumores, pois ele nunca tivera desavenças com nenhum dos 3 grandes líderes mercenários, então nada passava de boato. Após ouvir sobre a história de Omar, o protagonista quis descobrir quem eram os 3 maiores grupos mercenários. Ela ficou chateada, achando que ele ao menos deveria conhecer essa informação, mas mesmo assim explicou. Entre eles estavam o Lobo Vermelho, a Asa Negra e o Escudo Negra.
Esses 3 grupos mercenários, juntos, eram conhecidos como os 3 grandes grupos. O protagonista também quis saber mais sobre a onda de monstros naquele outono. Ela respondeu, com calma, que, julgando pelo movimento na taverna, os danos haviam sido menores naquele ano. Comentou ainda que os adultos sempre ficavam preocupados com a possibilidade de uma superlua estar chegando. O protagonista concordou, dizendo que os adultos realmente se preocupavam demais. Enquanto continuavam a conversa, chegaram rapidamente ao local. Ela avisou que haviam chegado. Estavam diante do portão de uma grande residência, uma mansão enorme com várias janelas todas iluminadas. A mulher que os recebeu parecia desconfiada. Informou que o rapaz não tinha reserva e, portanto, não poderia permanecer ali. Pediu que todos se retirassem. No entanto, ele usou a garota como referência, dizendo que aquela criança havia sido quem os levou até ali. Assim que a mulher percebeu que Yuri havia aprontado novamente, a garota apenas olhava com aquela expressão de quem sabia que levaria uma bronca mais tarde. Mesmo assim, a mulher pediu desculpas e falou que estavam fechados e que eles deveriam se retirar. De toda forma, ela fechou o semblante e começou a analisá-los, tentando entender o que queriam ali. Notou que o protagonista olhava diretamente para as mãos dela e percebeu que ele havia notado o anel que ela estava usando. Enquanto isso, o protagonista dizia a Yuri que ela não havia feito uma boa orientação e por isso ele queria pegar a gorjeta de volta. Ela, no entanto, negava, dizendo que havia guiado ele corretamente e, em seguida, encarou-o, afirmando que o cavaleiro não estava em busca de mulheres ou bebida, mas sim de informações, e por isso não devolveria a moeda. Mas, ao ouvir a madame pedindo que ela não se envolvesse em confusões, Yuri sentiu seu corpo inteiro arrepiar. O protagonista pôde perceber que aquela mulher possuía olhos cruéis, semelhantes aos de Russell. O modo como Yuri tremia indicava que ele não estava enganado. Fazendo aquele ato, o protagonista pôde observar a janela de status dela. Assim que apareceu, viu que seu nome era Celestina. Yuri tinha 14 anos e pertencia à nobreza decadente, ocupando também uma posição baixa dentro de uma guilda. No entanto, o que mais chamava a atenção eram suas habilidades em administração e finanças, nas quais possuía ranking SS. Isso fez o protagonista vibrar de emoção. Finalmente havia encontrado o tesouro que buscava. Aquela era a feiticeira das sombras. No entanto, Celestina, ou Yuri no momento atual, era apenas uma garota birrenta. Esse era o único motivo pelo qual ele queria ir à capital, conhecer aquela futura comerciante de primeira linha, e ele a havia encontrado quase que por acaso. Ele falou que aquele lugar era ideal para conseguir informações, então seu objetivo estava completo e não precisaria mais devolver a moeda de ouro. Mesmo assim, a madame estava furiosa e pedia a Yuri que fosse para o lado deles, enquanto alguns arqueiros se posicionavam. Naquele momento, o capitão dos cavaleiros se posicionou, segurando a espada que carregava nas costas. Caso fosse necessário, ele não hesitaria em sacá-la. Nervoso, perguntou àquelas pessoas se ao menos sabiam para quem estavam apontando aquelas flechas. A mulher, mostrando nenhum medo aparente, disse que aquele era um lugar de alta classe e que era raro que pessoas não convidadas se recusassem obstinadamente a ir embora. Alguns daqueles convidados poderiam possuir habilidades de combate superiores às de um cavaleiro, então eles não tinham escolha a não ser se preparar. Enquanto ela continuava a falar, o capitão permanecia firme, segurando a espada. Não aceitaria tais palavras de desafio. No entanto, a mulher afirmou que, obviamente, eles se retirariam naquele momento e não fariam nada contra ele, desde que obedecessem. O protagonista entrou em ação, dizendo à senhora que ela estava sendo inflexível. Se continuasse a rejeitar qualquer visitante sem ao menos tentar uma conversa apropriada, poderia se arrepender e perder grandes aliados. Enquanto isso, Yuri tentava acalmá-la, dizendo que só os havia levado até ali porque pareciam pessoas confiáveis e que ela estava exagerando. O protagonista olhou para a mulher e disse que ela poderia ter uma beleza externa que desafiava o tempo, mas não parecia ser mais sábia do que a jovem mestra. A mulher o encarou, achando que ninguém poderia conhecer a verdadeira identidade de Yuri, mas não entendia por que aquele homem agia como se soubesse quem ela realmente era. Ele estava disposto a lutar até o fim para proteger a identidade da garota. Por isso, a mulher olhou de cima a baixo para Yuri, para ver se ela havia dito algo.
Vendo que não havia falado nada e que os visitantes indesejáveis não iam embora, disse ao protagonista que, se não quisesse receber algumas flechadas, deveria responder a todas as perguntas dela. Em primeiro lugar, queria saber qual era o nome dele. O protagonista, fazendo cara de desdém, disse que era algo que ela já deveria saber. Depois, pediu que ela retirasse o anel e o entregasse à verdadeira dona, a garota que estava ao seu lado. A mulher perguntou se ele compreendia o significado daquele anel. Ele respondeu que não era difícil, o anel possuía um selo real cravado, e o que mais ele poderia imaginar. Perguntou ainda se, para não ser reconhecida, ela não deveria evitar sair por aí usando um anel com selo real. A mulher, furiosa, perguntou o quanto mais ele sabia. Quanto mais falava, mais complicada a situação ficava. E mesmo sem ele ter se identificado, a mulher mandou que ele se calasse, gritando em voz alta o seu nome. Kraut ficou furioso, já que ela sabia o nome do jovem mestre. Perguntava-se por que não havia dito antes e como tinha a ousadia de gritar com alguém como ele. No entanto, o protagonista permanecia calmo, dizendo que não havia problema algum. Ele estava procurando o lugar ideal e, ao encontrá-lo, avisou a mulher que ficaria ali mesmo. Falou que a informação que queria poderia ser obtida ali e também poderia oferecer algo em troca, portanto, ela deveria pelo menos ouvir a sua proposta. Enquanto ele falava, ela manteve uma postura de líder, mas ainda tremia de raiva, com os punhos cerrados, sem ter outra saída. Por mais que pensasse, nunca imaginou que uma pessoa qualquer pudesse descobrir tanto apenas pelo brasão nos anéis. Ela acreditava que os únicos capazes de reconhecer aquilo seriam a família real ou um assassino atrás deles. Mas para um herdeiro de uma família de um condado estrangeiro descobrir instantaneamente era, no mínimo, estranho. O protagonista percebeu que ela estava confusa e pediu que respondesse rapidamente, aceitaria sua proposta ou não. Depois, parou de falar com a mulher e se voltou para Yuri, perguntando o que ela achava da proposta. A jovem respondeu que, quanto mais complexo o problema, mais simples seria a resposta. Ela dizia que o jovem mestre era inteligente e nunca esquecia nada, e que aquele brasão deveria estar em algum livro de história que ele provavelmente já havia lido alguma vez na vida. Foi assim que notou o anel na mão da madame e percebeu que se tratava do brasão de um reino caído há muito tempo. No entanto, a senhora pediu a Yuri que ficasse em silêncio, dizendo que não era necessário dar tantos detalhes. Enquanto isso, o protagonista caía na gargalhada. Ele assumiu que a garota era muito inteligente e comentou que ela dizia o mesmo sobre ele, que também era admirável e que juntos formariam uma dupla interessante. Toda aquela conversa estava deixando a madame com dor de cabeça. Ela não sabia mais o que fazer com Yuri, que sempre causava problemas. Em seguida, pediu aos arqueiros que baixassem suas armas, pois não seria mais necessário mantê-las em posição de ataque. Virando-se para dentro, pediu que eles a acompanhassem, já que o local estava muito exposto. O olhar dela ainda era de desconfiança, olhava ao protagonista como se quisesse rasgá-lo em três, mas mesmo assim dizia para ele segui-la. Ele estava ciente de que ela não havia tido uma boa primeira impressão sobre ele. Quando entraram, ela foi mais cortês e pediu que se sentassem para conversar. Ele pensava que tudo estava pronto e que poderia comer, beber e jogar um pouco antes de se deitar, mas o tipo de lugar em que estavam tornava tudo mais tenso. Ela comentou que ainda não havia decidido se deveria deixar o jovem mestre partir em segurança ou não. Ele apenas fez aquela cara de deboche costumeira. Poucas coisas o contrariavam, mas a mulher queria que ele tentasse convencê-la do contrário. Olhando para cima, ele disse que ela estava faltando com hospitalidade, pois normalmente, ao receber alguém, era necessário servir chá. Em seguida, pediu ao seu capitão que também se sentasse, pois era chato mantê-lo em pé o tempo todo. A mulher, meio contrariada, bateu palmas. Esse era o sinal para suas damas trazerem o chá. Não demorou muito para que duas lindas mulheres surgissem, vestidas de vermelho, carregando uma bandeja com as bebidas. O protagonista pensava que, no jogo, Celestina Yuri fora membro das Crianças de Edona, um grupo sombrio que havia sido uma das aliadas mais poderosas e que financiava o Príncipe Negro. Ninguém superava sua habilidade de fazer dinheiro. Era por isso que ele sentia tanto prazer em conhecê-la, queria investir todo o dinheiro que havia conseguido com ela. Enquanto pensava nisso, sua xícara de chá era preenchida com uma bebida de aparência agradável e aroma convidativo.
No entanto, naquele momento ela ainda era muito jovem. Ele deveria esperar até que Yuri crescesse ou deveria criar ele mesmo, mas ainda não sabia. Por isso, apenas pegou a xícara e começou a tomar o chá. Enquanto isso, outros pensamentos rondavam sua mente, pois tinha pouco tempo para refletir, ainda mais sendo observado atentamente por aquela dama. A senhora que cuidava de Yuri o encarava como se quisesse arrancar dele toda a informação com alguns tapas. Ela perguntou se ele sempre era tão descuidado, bebendo uma bebida oferecida por alguém que não queria a presença dele, e se não achava que poderia estar envenenado. Ele achou curiosa a pergunta, mas respondeu que, se estivesse envenenado, certamente saberia. Essa resposta começou a irritar a mulher. Esfregando as mãos uma na outra, ela disse que gostaria de voltar ao assunto anterior, pois não poderiam prosseguir com as negociações sem confiar um no outro. O protagonista então disse: 100 milhões. A mulher arregalou os olhos, surpresa, querendo saber do que ele falava. Ele sorriu, levantou as duas mãos e fechou os olhos, explicando que era a quantia que pretendia investir em ouro. Ela começou a tremer e perguntou novamente sobre o que ele estava falando. Ele respondeu que apenas devolvia suas próprias palavras. Queria saber se ela poderia garantir que não roubaria seu dinheiro. No entanto, ele achava que ela estava demorando a responder. Ela permaneceu séria, ainda sem entender exatamente o que ele queria dizer. Foi nesse momento que a jovem Yuri interveio, dizendo que era uma grande quantia para se recusar, mas agora já estava totalmente diferente, causando surpresa a todos. A madame perguntou a Yuri o que estava fazendo ali e por que estava vestida daquela forma. A garota pediu uma chance de se apresentar formalmente, explicando que era ex-membro da família real da União de Júpiter e que se chamava Celestina Yuri. Esclareceu que, por ser uma fugitiva, poderiam chamá-la apenas de Yuri. Mesmo sabendo que a jovem era uma mulher e provavelmente muito bela, o protagonista se surpreendeu ao vê-la com trajes femininos. A senhora quase não acreditou. A princesa se mostrava em sua forma real, sem sua fantasia ou roupas masculinas. O protagonista pensava que, mais cedo, Yuri havia agido como uma criança birrenta, mas agora parecia bem mais madura. Bastava mencionar ouro para que sua personalidade mudasse totalmente. Por isso, ele mencionou uma quantia tão grande. Precisava chamar a atenção e envolver Yuri na conversa. Quando refletiu sobre a idade dela, percebeu que estava sendo exagerado, pois considerava sua idade na Terra. Mas naquele mundo, ele era apenas 1 ano mais velho que ela. A menina pensava que não precisaria se segurar e poderia agir como realmente era. Entretanto, o capitão dos cavaleiros, embora tivesse notado que ela era uma menina, nunca imaginou que fosse uma princesa. O protagonista então assumiu a fala, dizendo que se tornar princesa não garantia a habilidade para fazer dinheiro. Se quisesse seu investimento, Yuri deveria se explicar melhor. Ela respondeu que, primeiro, precisariam criar uma rede de fugitivos, obtendo informações rapidamente, pois o básico nos negócios era comprar barato e vender caro. Ele retrucou, afirmando que ela estava tentando lucrar nos negócios de distribuição do reino, mas a concorrência era intensa. Queria saber como ela lidaria com isso e como garantiria que os rivais, incluindo comerciantes reais, jogariam pelas mesmas regras dela. Além disso, eles tinham apoiadores poderosos que poderiam bloquear mercadorias na alfândega. A menina, irritada, disse que todo o negócio vinha com riscos e que ele não deveria subestimar sua organização. Com um olhar determinado e ar sinistro, afirmou que poderiam lidar até mesmo com contrabando. Ele balançou a cabeça e respondeu que não seria assim. Tudo o que fariam precisaria ser legal para ser útil. Ela então entendeu que ele queria algo difícil de provar as origens. A meta daquele empreendimento era criar uma origem plausível para uma grande quantia de dinheiro. Ela percebeu que se tratava de bens roubados. Quando ele mencionou isso, o capitão dos cavaleiros se estremeceu. Mostrando toda a calma do mundo, o protagonista explicou que não era bem assim. Ele apenas considerava aquilo como compensação por danos emocionais sofridos. O mais importante era como ela garantiria que não fugiria com todo o dinheiro. As duas palmas se tocaram, surpresas com a rapidez da negociação. Yuri sorriu e explicou que a solução seria simples. Ela seria a refém, ficando com ele o tempo todo enquanto o dinheiro estivesse em circulação.